Anderson, a gente viu também hoje uma movimentação positiva, né, do setor de shoppings, com empresas como Multiplan, JHSF, também Iguatemi disparando aí no pregão. Como você avalia esse setor aí pra gente? Se você acha uma boa para o investidor surfar aí nessa retomada econômica, né, com o avanço da vacinação? Eu achei muito interessante o resultado de Multiplan, né? É um setor que sofreu muito na pandemia, né? Foi o pior evento da história para o setor como um todo. Os shoppings tiveram que renegociar fornecedores, né? Renegociar com toda a cadeia de lojistas. 2020 foi um período muito, muito difícil, né? E eu destaco principalmente a Multiplan, tá? Nesse período, na parte de reposição de mix, né? Então eles aproveitaram a pandemia, reposicionaram alguns shoppings, mudaram alguns setores dentro do mall, né? Já olhando, né, para o consumo futuro, aceleraram também projetos de delivery dentro da rede, né? E você tem pessoas lá dentro muito, muito, muito capazes, que deixam um legado na rede. O Dr. Pérez começou tudo lá atrás de uma maneira espetacular, e hoje você tem o Somec lá dentro, que é o diretor comercial, trazendo operações diferentes para o mix, como a loja da Lego. Eles trouxeram algumas linhas de cosméticos também bem interessantes, trouxeram serviços, né? Então, eu vejo algumas parcerias com hospitais também. Eu vejo o resultado. Teve uma parte interessante do resultado da Multiplan, que a gente comparar com a base de 2020 fica um pouco um ruído, né? Mas se a gente comparar as vendas no segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2019, a gente já está quase em 80% das vendas, né? Que é um resultado muito expressivo. Se a gente contar aí com o crescimento do e-commerce também, a redução dos auxílios, né? Mostra uma retomada forte. E em julho, nesse mês, até o dia 25, mais ou menos, já estava registrando 93% das vendas de 2019, né? Que mostra um aquecimento, mostra uma intenção de compra bem interessante. Eu até compartilhei uma imagem. Será que a gente consegue colocar, para a gente fazer esse link com o consumo? Sim, a gente consegue sim. A nossa produção aqui também já está sabendo. Pode compartilhar com a gente, com certeza. Vamos dar uma olhadinha. Legal. Vamos só ver se o pessoal da produção vai colocar aqui. Aí. Opa, agora foi. A gente consegue ter uma visão bem legal. Maravilha. Aqui a gente tem uma fotografia, tá, do consumo em tempo real com nível de precisão altíssimo, né? A gente tem o índice Cielo de varejo ampliado, com o índice de intenção de compra do varejo, né, que é medido através da CID, com monitoramento de fluxo da maioria das listadas aí na Bolsa, né. E a gente consegue extrair daqui dois indicadores bem interessantes, né? Então, na região norte, a gente percebe que a gente teve um fluxo relativamente grande em relação a 2020, né, no mês de junho, porém com uma taxa de conversão um pouco menor, né, em relação ao fluxo. Aqui a gente tem o impacto do auxílio ainda, tá? Apesar da gente ter aí um aumento das vendas, em relação ao fluxo, a taxa de conversão ela caiu um pouquinho. Na região Nordeste, apesar da gente ter uma queda no fluxo comparado a junho de 2020, as vendas subiram quase 30%, né? Isso é muito expressivo. Isso mostra também que o consumidor, no ponto de venda, ele está aumentando o ticket médio, né? Ele está convertendo muito mais. Na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, esse comportamento ele também é acompanhado. E isso nos indica um ponto bem interessante, que é o crescimento do e-commerce, né? A gente pode perceber nesse comportamento do varejo que o consumo racional, que é o e-commerce, ele tem aumentado, né? É muito expressivo esse movimento no Brasil. Acho que a pandemia acelerou o e-commerce uns 10 anos aqui, né?
você teve o incremento de bases da pirâmide que a gente não tinha consumindo, como um público acima de 50 anos, né? Esses dias a minha avó, ela estava falando, consegui comprar um produto aqui, super feliz. Então a gente teve uma adesão maior para a base no consumo, né? E entra também delivery, né? O consumo digital crescendo bastante. O consumidor brasileiro, por si só, o varejo no Brasil, ele é irracional, né? Ele é emocional. Então, mesmo com o endividamento aumentando, a gente tem, historicamente, o brasileiro endividado, né? E é por isso que as grandes varejistas, elas também têm por trás delas um serviço de crediário, né, de banco. A própria Via agora, né, ela cresceu com Casas Bahia, dominando algumas regiões no Brasil e realizando sonhos, né, de algumas famílias, de poder ter alguns artigos para casa. Então, esse consumo, ele é muito aspiracional ainda aqui, né, ele é muito forte. E a própria histórico, né, no Brasil em relação a crises, ela fez com que nessa crise o brasileiro, ele sim fizesse uma poupancinha, ele apertasse um pouquinho o cinto, o próprio resultado do Pão de Açúcar agora, aí a gente já vai começar a ver uma migração um pouco maior, né, para consumo fora de casa, principalmente em bares, restaurantes, né, eventos. O consumo no atacadão, ele deve aumentar, então ele deve economizar nas compras de casa para poder gastar um pouco mais em lazer, gastar um pouco mais, né, viajando. E um retrato que a gente tem interessante desse comportamento aqui para o segundo semestre é o que aconteceu agora no verão nos Estados Unidos, né, que a gente teve recorde de turismo interno. As operações, hoje inclusive a Yum Brands aí registrou sua máxima histórica aí, com resultados expressivos, McDonald's, várias operações de alimentação lá mostrando que o consumo, ele vem forte, ele está aumentando, as margens aumentando, que afasta um pouquinho aquele medo, né, da inflação, muito porque a pandemia, ela dizimou praticamente o pequeno, né, e o varejo é fluxo de caixa, né, se você não tem fluxo, o que quebra o varejo, o que quebra o pequeno é o fluxo de caixa, né, e as listadas, elas conseguem captação, elas conseguem um custo de capital muito menor que o mercado como um todo, e o ganho de escala também, elas conseguem negociar melhor os seus insumos, matéria-prima, e ter margens melhores, vantagem competitiva, brigar por preço, né, de uma maneira muito mais saudável. Então, eu vejo aí esse retrato do consumo muito positivo, tanto para o e-commerce quanto para o nosso segundo semestre. Aí, se a gente acompanhar o mesmo movimento do verão nos Estados Unidos, a tendência aqui é de que a gente tenha um incremento ainda maior no fluxo e na nossa taxa de conversão.